Mais uma questão. Nem Jesus sabe a informação mais sigilosa do universo. Qual é a informação mais sigilosa do universo? Qual é a informação que ninguém pode saber? Qual é a informação que está escondida de todos? Você sabe qual é, né? E nós vamos falar dela nesse momento. Mateus 24, 36. Você pode abrir a sua Bíblia? Mateus 24, 36. A respeito daquele dia e daquela hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Está aí a informação mais sigilosa do universo, o dia, a data, a hora da volta de Jesus. E Jesus disse em Mateus 24, 36, aquele dia e aquela hora da sua volta, ninguém sabe, ninguém, nem anjos, nem ele, só o Pai. Só que aí está um problema. Jesus é Deus, sim ou não? Se ele é Deus, ele tem que ter os atributos da divindade. E entre os atributos da divindade está a onisciência, que é saber tudo. E se ele sabe tudo, ele sabe o dia de sua volta. Mas ele disse que não sabe. Ou ele não é onisciente, ou ele é mentiroso. Porque se ele é onisciente, ele sabe, então ele mentiu. Se ele falou a verdade, ele não é onisciente. Se ele não é onisciente, ele não é Deus. E se Jesus não é Deus, vamos esclarecer isso agora? Vamos lá então? Pega a sua Bíblia e vamos tirar as dúvidas e vamos responder sobre a data mais sigilosa do universo. Tá? O dia de sua volta, a sua onisciência. Será que Jesus é uma criatura? O primeiro ser criado? Ou ele é Deus? Vamos lá. Primeira coisa, todo o meu discurso, mais uma vez, é para induzir você a acreditar. Mais uma vez, eu faço toda uma pergunta, toda uma volta, tentando levar você a acreditar. Depois eu vou responder a questão. Por que eu faço isso em todos os vídeos, em todas as lives? Para você entender que é muito importante você tomar cuidado com o que você lê, com o que você ouve, o modo como você lê a Bíblia. Você tem que tomar cuidado. Não é pegando um texto e ali formando uma doutrina, e ensinando uma verdade, e postando, colocando a sua fé, o seu conhecimento, tudo em cima daquilo. É muito importante quando você assiste o nosso vídeo, a nossa live, ou qualquer outro vídeo, você pegue sua Bíblia, você ore, você compare os textos. Não sai muito alegre, assim, não, o pastor fez uma live, ele falou, está falado. Sabe, o que eu falo, eu sou um pecador miserável igual a você. E o que eu falo realmente não importa, importa o que a Bíblia fala, o que Deus fala através de sua palavra. Então tenha sempre muito cuidado com o que você ouve e o modo que você lê a palavra de Deus. Vamos lá, Mateus 24, 36. Agora, sem a marcação do ninguém sabe que tenta te induzir. O texto diz que a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Essa é a afirmação, tá certo? O texto realmente diz isso. O texto diz que aquele dia e hora ninguém sabe. Vamos então parar, estudar, entender alguns pontos e chegar a uma conclusão final. Primeira coisa que nós precisamos destacar é o fato que Jesus é Deus. E esse fato nós precisamos ou aceitar ou não aceitar. Ou você aceita que Jesus é Deus, ou você não aceita que Jesus é Deus. Mas não dá para nós ficarmos, como é que eu digo? Meio termo. Não, Jesus é Deus, mas é um subdeus, é um Deus menor. Não, nós precisamos aceitar esse fato. Eu quero destacar isso a você. Nós cristãos, não é nós adventistas do sétimo dia. Isso não é uma crença da igreja adventista, é uma crença bíblica. Jesus é Deus. Jesus não é criado, ele é Deus. E eu quero mostrar alguns textos sobre isso. Vamos lá? Primeiro texto, Evangelho de João, pega a sua Bíblia e marca. Está na tela para facilitar para você, mas é importante você marcar. É importante você ter esses textos salvos.
A região que nós moramos, nós temos numa cidade próxima uma congregação imensa, com sua editora e tudo, e eles creem que Jesus não é Deus. Só existe um Deus, Jeová. Jesus não é Deus. E hoje você vai ter alguns textos para poder argumentar caso eles queiram dizer diferente disso. O Evangelho de João diz o seguinte, no verso 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Primeira coisa, a palavra no princípio leva você ao começo de tudo, leva você ao começo do tempo, leva você à criação. Você vai ver que João capítulo 1, verso 1 e Gênesis capítulo 1, verso 1 dizem muito parecido. Gênesis 1 diz, no princípio criou Deus o céu e a terra. Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, diz, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e continua, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A diferença dos dois textos, principalmente, é que o texto de Gênesis foi escrito em hebraico, e o autor, ao escrever em hebraico, ele pensa, a mente dele é hebraica, e a mente hebraica, ela é pragmática, entende? Deus é o Criador, ponto. Nós não vamos discutir, nós não vamos ficar conversando sobre isso. A mente é pragmática. Muitos de nós temos essa mente pragmática. É sim, sim, não, não, e acabou e não vamos conversar. O texto de João já é escrito em grego, e o grego tem a mente filosófica. Então a mente argumentativa, cheio de detalhes. Mas você vai ver que os textos dizem a mesma coisa. Gênesis diz assim, no princípio criou Deus o céu e a terra. Fim de papo. Não vamos falar sobre o assunto. Agora olha como diz João, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Não estou lendo o que está na tela, estou lendo o que está na Bíblia. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. É o mesmo texto, um dizendo filosoficamente, o outro dizendo pragmaticamente. Mas é o mesmo texto. Então a palavra princípio te joga lá no começo. E lá no princípio estava o verbo. No verso 14 você descobre quem é o verbo. O verbo é Jesus. Ali ele é identificado. O verbo se fez carne, habitou entre nós cheio de graça. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ali está identificado no verso 14 quem é o verbo, ou o logos em grego. Tá certo? Mas no verso 1 diz que o verbo estava no princípio. Se ele estava no princípio, ele tem que existir antes do princípio. Se ele é criado, ele não está antes do princípio. Dizer que ele está antes do início das coisas é um modo de dizer que ele é eterno. Então, João capítulo 1, verso 1 afirma que Jesus é eterno, porque ele está no princípio, ele já existia no princípio, portanto ele vem antes do princípio, ele já existia, ele é eterno. Essa é a glória de Jesus Cristo, ele é Deus. O segundo texto está em João, no capítulo 20, no verso 28. João 20, 28, Tomé diz assim, Senhor meu e Deus meu. A palavra que Tomé usa no grego, ele chama Jesus Cristo de Deus, Deus. É a palavra grega theos para Deus. É interessante que Jesus não reprova Tomé e diz, não, eu não sou Deus, eu sou o Filho de Deus, eu sou o primeiro criado. Não, ele fica quieto. E João também não desaprova, pelo contrário, ele coloca na Bíblia essa história citando quando Tomé reconhece Jesus como Deus. Então João diz que ele é eterno, você entendeu, e João 1 e agora em João 20, na história de Tomé, ele é chamado, biblicamente, Jesus é chamado de Deus. Em Colossenses, no capítulo 2, procura para você marcar também, está o texto, e esse texto de Colossenses, quando ele diz o seguinte, deixa eu abrir aqui a minha Bíblia, Colossenses 2:9 diz o seguinte,
nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude, você junta tudo que significa Deus e nele, em Jesus Cristo. Plenamente, totalmente a divindade. Paulo afirma então que em Jesus está a totalidade da divindade. Tá? O outro texto, Tito capítulo 2, encontra aí, procura aí na sua Bíblia, Tito capítulo 2, verso 13, o texto diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança, o aparecimento da glória do grande Deus, nosso Senhor, é nosso Deus e é nosso Senhor Jesus Cristo, né? Paulo, ali ele deixa, conforme a regra da gramática grega, o artigo que vem antes de Deus e Salvador está unindo os dois. Talvez em português dê a impressão de Deus e junto o nosso Salvador. Mas quando você vai ler no grego, a ideia é que é Deus, o Deus Salvador. Então o Novo Testamento, que fala aguardando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, deixa claro que esse nosso Senhor Jesus Cristo, que virá, é nosso Deus. Jesus é Deus. Em Mateus 3:3, pastor, precisa de tanto texto assim? Precisa, gente. Precisa, porque eu tenho encontrado adventistas batizados com essa dúvida. Mas, de tanto ouvir em dupla, batendo na porta da casa, oferecendo estudo, na época da pandemia ligando, uma chuva de informações, e é minha responsabilidade dar a vocês a informação correta. Em Mateus capítulo 3, verso 3, diz: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Esse texto é uma referência a Isaías capítulo 40, verso 3. E em Isaías, a palavra Senhor é Yahvé, é o tetragrama sagrado, é o nome de Deus. Então João está preparando o caminho para ninguém mais do que o próprio Deus. E para quem ele preparou o caminho? Para Jesus Cristo. Portanto, Jesus é Deus. Em Romanos 10, 13, diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O contexto, se você olhar ali o contexto anterior, deixa claro que quando ele está falando no nome do Senhor, Paulo está falando de Jesus Cristo. Inclusive o texto é uma citação de Joel 2, né? Que lá em Joel 2, no original hebraico, a palavra Senhor é o nome de Deus. Portanto, Paulo está citando Jesus Cristo e dizendo que ele é Deus. Você viu quantos textos? Então, por que eu estou apresentando? Porque eu não quero que você tenha dúvidas nisso. Jesus é Deus. Isso é um fato. É um fato que eu e você precisamos aceitar e crer, tá? Aceitar esse fato. Vamos lá, tem mais um pouquinho? João 8, capítulo 8, verso 58. Lá em João capítulo 8, verso 58, Jesus diz assim: disse-lhe Jesus, em verdade eu vos digo, que antes que Abraão existisse, aí ele diz, ego eimi, eu sou. É o mesmo termo usado para Deus. Aquele quando ele se apresenta, lembra quando ele se apresenta para Moisés? Qual é seu nome? Bom, o que eu vou dizer para os egípcios? Diga que eu sou te enviou. E Jesus se apresenta, né? E é interessante que João, se Jesus não fosse Deus, isso aqui seria uma mentira, João colocou uma mentira no Evangelho, o Evangelho de João está desacreditado, e junto com o Evangelho de João toda a Bíblia. Você percebe que as afirmações bíblicas da divindade, que Jesus é Deus, se elas forem desqualificadas, elas desqualificam toda a palavra de Deus. Ellen White, Desejar a Todas as Nações, na página 530,
E se você está nos assistindo e você não sabe quem é Ellen White é a profetisa da Igreja Adventista. Mas profetiza, não pode ter, só pode ter a Bíblia. Há um estudo no projeto Palavra Viva, lá no YouTube, você pode baixar falando sobre profetas modernos. Você vai entender biblicamente a existência da profetisa. Ela diz o seguinte, desejar a todas as nações, página 530. Em Cristo, a vida original, não emprestada, não derivada. É só essa frase. Em Cristo a vida é original, não emprestada, não derivada. Aí ela cita 1 João 5,12, quem tem o Filho tem a vida, e diz que a divindade de Cristo é certeza de vida eterna para o crente. Nós, adventistas, do sétimo dia, cremos totalmente que Jesus é Deus. E eu espero que você não tenha mais dúvida quanto a isso. O segundo ponto é o seguinte, então o primeiro ponto, deixa eu voltar aqui. O primeiro ponto é entender, Jesus é Deus. Ficou claro para você? Ficou claro? Se ficou bem claro para você, amém. Escreve um amém ali no comentário. Pastor, ainda fiquei com dúvida. Não há problema nenhum. Você pode pegar o meu número do WhatsApp, você pode mandar uma pergunta aqui, você pode mandar Instagram. Eu tenho todas essas redes sociais para te atender, tá? E se você mora aqui em Tatuí, é mais fácil ainda. Você liga para mim e eu vou na sua casa para tirar as suas dúvidas, tá bom? Mas eu mostrei vários textos, tem mais. Ih, gente, eu peguei alguns, dei lá uma garimpada, peguei alguns, porque tem muito texto. Apresentando, deixando claro, Jesus é Deus. Esse é o primeiro ponto. Ficou claro isso para você? Tudo bem? Vamos em frente. Segundo ponto, sendo Deus, Ele sabe tudo. Pronto. Então, se Ele é Deus, Ele é onisciente. Ih, mas aí vai ter um problema lá atrás. A gente chega lá. A gente chega no texto, tá? O segundo ponto é o seguinte, primeiro ponto, Ele é Deus. Segundo ponto, sendo Deus, sabia tudo. Olha o que diz João 2, João capítulo 2, e vamos ver isso na Bíblia. Não quero dar afirmação para você de achismo. Inclusive, cada dia mais eu gosto menos de achismo. Sabe o que é achismo? Eu acho, cada dia mais eu gosto menos disso aí. Entendeu? Eu acho nada. A Bíblia diz. Vamos na palavra de Deus. João 2. João capítulo 2, verso 24 e 25. Olha o que o evangelista escreveu. O mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. Não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Ele conhecia todos, conhecia tudo. Ele é Deus, portanto, ele sabia todas as coisas. Como Deus onisciente não sabe da data de sua vinda? Esse é o problema. É Deus? Entendi, pastor. Ficou claro? Vi os textos. Sendo Deus, sabe tudo, inclusive o João 2, voltei o texto aqui, diz que Jesus não precisava que falassem nada de ninguém, testificasse, fosse testemunha de nada, porque Jesus sabia tudo, inclusive o que havia na mente, no pensamento da pessoa. Então, sendo Deus, sabendo todas as coisas, como é que não sabe o dia da volta? Como é que não sabe isso? Tem alguma coisa errada. Vamos responder isso aí. Vamos aos fatos então, para esclarecer, ficar fácil e você não ter dúvida mais quanto a essa questão. Vamos lá. Primeira coisa, para você compreender esse texto, a chave da sua compreensão é você entender de quem é Jesus Deus e quem é o Jesus humano. Por quê? Jesus era Deus, fato, você já viu isso. Como Deus, ele tinha as prerrogativas de Deus. Como Deus, ele é onipotente, onipresente, onisciente, justo, amor, tá? Justiça, amor, santidade, é Deus. Agora, ele tornou-se humano. E essa é uma das maiores maravilhas do amor de Jesus Cristo por nós. Eu vejo às vezes as pessoas dizendo, não, porque Jesus desceu e deixou o céu, e o céu era bonito, e os anjos o serviam, e o céu é agradável, e ele veio para essa terra miserável. Verdade, é verdade. O céu realmente é bonito,
O céu realmente deve ser um lugar extremamente agradável. Eu falei bonito, mas eu tenho que colocar deve ser muito bonito, porque eu nunca vi. Eu imagino. Os anjos serviam o louvor perfeito. Realmente o céu é um lugar perfeito. Mas o maior esforço, o maior sacrifício, a maior demonstração de amor de Jesus não é deixar o céu. É deixar atributos da divindade. Abrir mão. Ele não perdeu, ele abriu mão. Era dele, ele escolheu, ele fez uma escolha. Este celular eu não vou usar, porque os outros não têm celulares. Se eu usar celular, eu levo vantagem. Então eu vou como eles, eu vou sem celular. Ele abriu mão. E ele abriu mão, primeiro, da onipresença. Ele, como Deus está em todos os lugares, ele abriu mão de não, eu abro mão. Ele abriu mão da onipotência. Tanto que ele diz, quando preso, se eu quisesse, eu pedia, e aqui desceriam legiões de anjos para me atender. Ele não pedia, ele abriu mão. Na onipotência há um detalhe. Alguém pisa no seu pé e você não pode fazer nada. Seu patrão te prejudica no serviço, você não pode fazer nada. Alguém te ofende na rua e você não pode fazer nada, mas você pensa. Você já pensou? Miserável, se eu pudesse. Já pensou? Jesus não podia nem pensar, porque ele era onipotente. Se ele pensasse, ocorreria. Antes da cruz, o soldado vem e bate no rosto dele. O que você pensaria? Jesus não podia nem pensar, porque se ele pensasse, esse miserável devia morrer. Morria. É onipotente. E ele abriu mão. E abriu mão também da onisciência. Abriu mão. Mas da onde o senhor tirou essa ideia, pastor? Eu tirei da Bíblia, de Filipenses capítulo 2, verso 7. Filipenses 2, verso 7, diz assim: a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se semelhante a homens e reconhecido em figura humana. Abriu mão. Por isso que a Bíblia fala de Jesus tendo fome, Jesus tendo sede. Ele abriu mão. Deus não tem fome, Deus não tem sede, Deus não sente dor, Deus não cansa. Jesus abriu mão, escolheu ser humano, tornar-se um ser humano, com as prerrogativas de ser humano: cansaço, dor, fome, sede, tristeza, saudade, características que Deus não tem, sendo que ele sabe tudo, pode tudo, está em todos os lugares. Ele não tem. Então Jesus estava limitado, né? Ele tinha limitações humanas por escolha. Por escolha. Isso não foi imposto. Ele é Deus eterno, todo-poderoso. Você já viu os textos bíblicos? Que escolheu, esvaziou-se a si mesmo. Ninguém o esvaziou, ninguém tirou o poder dele. Ele esvaziou-se a si mesmo, assumiu a forma de servo, tornou-se semelhante de homens, reconhecido figura humana, até que morre na cruz. Escolha. Agora, por que Deus faz uma escolha dessa? Porque você é importante demais. Se ele não escolhe, eu morro. Se ele não escolhe, você morre. Ele escolheu para que eu e você tenhamos vida. Não é uma demonstração fantástica, imensa, do amor de Deus por nós? Vamos lá. Segundo, a Bíblia fala de Jesus crescendo. Lucas 2,40. Crescia Jesus em sabedoria, estatura, graça diante de Deus. Deus estava com ele. Tá. Mas se Jesus é Deus, como é que cresce? Como é que Deus cresce?
Aqui é o texto falando de Jesus, homem, aquele que em Filipenses se esvaziou. Por isso que ele cresceu. Sendo Deus, ele não cresce em sabedoria porque ele é onisciente. O texto está mostrando o lado humano. Passou por fases naturais da vida humana. Jesus aprendeu a mamar, aprendeu a engolir, a andar, a ler, aprendeu a engatinhar, aprendeu a falar com pessoas, né? Jesus era 100% homem, igual eu e você. Se corta, machuca, dói, se fica sem comer, sente fome, mas nunca deixou de ser 100% Deus. Não, mas eu não entendo como é. Isso é o mistério da encarnação. A Bíblia traz alguns mistérios que Jó diz assim, não tem como entender, é sobremodo elevado. O salmista diz a mesma coisa, sobremodo elevado eu não consigo atingir. Tem algumas coisas que nós não entendemos. Nós não entendemos Jesus 100% homem, 100% Deus. Porque se você disser, não, ele era 50% e 50% para formar um ser de 100%, você matou meio Deus, meio homem, já não serve. Ele nunca deixou de ser nadinha de nadinha menos Deus, nada. E nunca deixou de ser menos homem. Porque senão o sacrifício não valia. Senão o diabo ia juntar, Satanás ia juntar os anjos, dizendo, está vendo? Eu já falei, não tem como obedecer. Adão não conseguiu, ninguém consegue. É impossível obedecer a Deus. O ser humano não consegue. Aí Jesus veio na forma de Deus, abriu mão, esvaziou-se e venceu. E venceu. Tá certo? Terceiro ponto. Já que ele, Deus e homem, quando ele afirma que não sabia o dia e a hora, ele está afirmando apoiado na sua humanidade. Porque a humanidade dele tinha limitações. Ele ficava sem dormir, tinha sono, deitou no barco, dormiu, tempestade rolando, e ele dormindo de tão cansado que estava. Limitação humana, Deus não tem. Sentou lá na beira do poço, os discípulos foram buscar comida porque estava com fome. Limitações humanas, Deus não tem. Pediu água para a mulher que estava do lado do poço porque estava com sede. Limitações humanas, porque Deus não tem. Chorou quando o amigo Lázaro estava na sepultura. Limitações humanas, porque Deus não tem essas limitações. Como humano, agora entenda, como humano, Jesus não sabia o dia da sua segunda vinda. Mas isso não compromete em nada o poder, a divindade dele. Principalmente porque a humanidade dele teve um tempo limitado, enquanto ele cumpria a missão. Ele cumpriu a missão, conforme Timóteo, Apocalipse, ele volta a ser o quê? Rei dos reis, Senhor dos senhores, que sabe tudo, que pode tudo. Ele volta, ele esvaziou-se, ele tomou novamente o seu poder e ele continua sendo Deus Todo-Poderoso, que num período de tempo de 33 anos se esvazia para atender a necessidade da salvação humana. Essa limitação de Jesus ela é momentânea, tá? É momentânea. Ele trouxe sobre si as limitações e quando ele trouxe as limitações, ele não tinha o conhecimento futuro. Portanto, ele, naquele momento, como homem, ele não sabia o dia de sua volta. Então, ele não mentiu. Ele não sabia. Ele esvaziou-se da onisciência, deixou ela, Deus poderoso, ele deixou a onisciência, foi submisso ao Pai. E naquele momento ele não sabia. Só o Pai saberia. Dessa forma, não tem contradição. Não tem nenhum problema. Não há contradição alguma no fato de Jesus ser Deus e não saber naquele momento a data da volta dele. Como humano, ele preferiu, ele abriu mão de saber certas questões. Ele perguntava ao Pai, por quê? Por que Jesus abriu mão? Por que ele... por que não bateu no peito e disse, não, aqui eu sei, deixa comigo? Não. Como é que você e eu temos que fazer? Bater no peito e dizer, deixa comigo? Não. Ele queria ensinar para mim e para você submissão ao Pai, submissão a Deus. Então, ele agia com submissão para nos educar. E, nesse momento, os discípulos perguntam quando. E ele, no momento de submissão, ele responde.
porque ele andava nos caminhos de Deus, debaixo da orientação do Pai. Ele era humilde, foi humilde em reconhecer que naquele momento a informação pertencia somente ao Pai. Ficou claro para você? Você entendeu? Então não existe contradição, ele não mente, ele não deixou de ser Deus. Biblicamente, o texto tem todo o seu contexto e ele é claro em nos ensinar uma grande lição. Essa é a grande lição que o texto quer nos ensinar. Eu e você precisamos ser submissos ao Pai. Sabe, nós temos nossas necessidades, nossos medos, nossas ansiedades, mas nós precisamos ser submissos ao Pai. Eu sei que você tem planos para a sua vida, mas seja submisso ao Pai. Eu sei que você tem sonhos, mas seja submisso ao Pai. Eu sei que muita coisa você consegue fazer sozinho, mas seja submisso ao Pai. Seu casamento está com problema, submissão ao Pai. Dificuldades no trabalho, financeiras, submissão ao Pai. Problemas de relacionamento em casa, submissão ao Pai. Alguém doente na família, procura o médico, mas seja submisso ao Pai. A grande lição do texto de Mateus, quando eles perguntam, Jesus diz o dia, a hora, ninguém sabe, é mostrar que eu e você precisamos sempre, em tudo, sermos submissos a Deus. Vamos tomar essa decisão? Vamos decidir a partir de agora. Eu ia dizer hoje, mas conforme aquele ditado chinês, o melhor momento é agora. Vamos decidir a partir de agora, eu e você, sermos submissos ao Pai? Eu vou orar e eu vou dizer, Senhor, eu quero ser submisso a Ti. Se você quiser também, enquanto eu estiver orando, diga, fale, eu também. Ele está fazendo a oração lá? É para mim também. Eu também quero, tá? Levanta o dedinho aí e diga para Deus, eu também, eu quero ser submisso. Feche os olhos. Bondoso Deus, nós aprendemos, Jesus é Deus. É um fato que ficou claro em nossa mente e em nosso coração. Nós entendemos também que o amor dele é ilimitado. Muito obrigado por tanto amor. E nós aprendemos que devemos ser submissos ao Pai. E nesse momento, nós queremos dizer que decidimos ser submissos a Ti.